Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês como é difícil viver com preconceito dentro de casa. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem seus likes, seus comentários, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem para estar me ajudando e vamos nessa. Então, preconceito, né? Infelizmente na nossa sociedade é o que mais temos, sendo racial, religioso, de etnia, não importa, social. Sempre, né, a estrutura da nossa sociedade é feita em preconceitos. No meu caso, eu vou estar falando do preconceito da questão da homofobia dentro de casa. Para que eu pudesse me aceitar como gay, foi um processo muito demorado mesmo. Para mim, na minha opinião, para vocês entenderem, eu consegui me aceitar e me amar como eu sou aos 19 anos. Por quê? Eu tinha muito medo de falar com meu pai sobre isso, porque o meu pai era aquele homem muito fechado, sabe? Aquela cabeça fechada de antigamente, né? Pela forma que ele foi criado, pela idade dele, né? Porque meu pai já tinha quase seus 80 anos. Então, era uma barreira que a gente tinha para poder ter essa conversa. E desde novo, meu pai sempre já deixou muito claro para mim que uma coisa que ele não aceitaria era ter um filho gay. Que ele preferia, muitas vezes ele falava na minha cara, eu prefiro que ter um filho morto do que saber que meu filho é gay. Então você crescer já com aquela, né, aquele bate do seu próprio pai, já te falar que desde pequeno, que ele preferia ter um filho morto do que ter um filho homossexual, não tem como falar que isso não mexe com a sua cabeça. E conforme eu fui crescendo e fui me descobrindo, começou a ficar mais e mais difícil a questão do convívio com o meu pai. Porque, no meu caso, além de ser gay, eu sou afeminado. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque ser afeminado não quer dizer o meu caráter, não diz os meus valores e não deixa de eu respeitar o próximo. É apenas um preconceito na cabeça dos outros contra mim. Contra mim isso não interfere em nada pra mim, porque eu já me aceito e eu me amo como eu sou. E é isso que me importa. Sempre se ame. Mas então, conforme eu fui crescendo, né, e ficando cada vez mais afeminado no meu caso, e eu amo ser assim, não tenho problema nenhum, começou a ter muito embate entre eu e meu pai. Porque assim, eu sempre fui muito de boa na minha casa. Eu nunca fui ficar saindo muito, apesar de querer, mas eu sempre respeitei muito o posicionamento do meu pai, de não querer que eu saísse à noite, até depois dos 18 anos. Ele me prendeu o máximo que ele pôde. Para vocês terem uma noção, quando eu comecei a sair, a primeira vez que eu saí foi com 21, a primeira vez que eu fui pra balada. Foi preciso uma amiga minha vir até a minha casa, fingir que era minha namorada, para que só assim meu pai deixasse eu sair. Porque uma vez eu tentei falar pro meu pai que eu ia para a casa de uma amiga, né, uma festa, no aniversário, inventei, só que ele não deixou. Ele falou, eu só vou deixar você sair da sua casa, daqui de casa, se a sua amiga vir até aqui e você ir com ela. Aí lá vai a gente fazer o quê, né? Naquela época, na idade de 18 anos, 19, 20, passar vergonha nessa altura do campeonato, de falar, amigo, tem como você vir aqui em casa falar pro meu pai que a gente namora? Né? Uma coisa básica, assim. Aí ela aceitou. Depois de muito também que eu pedi pra ela. Tudo bem, ela veio, conversou com ele. Até aí tudo bem. A gente saiu. Primeira vez que eu fui pra uma balada. Gostei muito. Adorei. Me encontrei. Sendo muito sincero mesmo. Eu nunca tinha tido num ambiente onde as pessoas não me olhassem torto pela minha forma de sentar, pela minha forma de andar, até mesmo dentro de casa, sabe? Pela forma que eu viro a mão, desmunheco como dizem ou não. Então eu acho que é muito bom quando você se encontra num ambiente onde as pessoas te respeitam como você é, sabe? Independente de classe social, independente de trejeitos, mas sim respeita você como ser humano. Isso é muito satisfatório para qualquer pessoa. Então, depois da primeira vez, obviamente, senti essa sensação de respeito pelos outros naquele ambiente, eu quis sair mais vezes, óbvio. Só que aí meu pai começou a colocar muitas barreiras para mim. Por mais que a minha amiga viesse em casa, ele não aceitava que eu saísse com ela muitas vezes. Ela dizia, independente que era minha namorada ou não. Por quê? Conforme o tempo ia passando, como eu falei para vocês, ele tinha cada vez mais noção que eu era homossexual. Só que eu tinha muito essa barreira de falar com ele sobre isso, porque eu sabia que se eu falasse, ele ia me expulsar de casa. E era um momento que minha mãe precisava muito de mim, por questões, né, questões N, não preciso falar, mas minha mãe precisava muito da minha ajuda, por meu pai também ser uma pessoa muito agressiva quando ele bebia, então eu não podia deixar minha mãe sozinha.
Então ele aproveitava disso para qualquer coisinha, a primeira frase que ele falava: vira homem. É uma frase que eu me revolto até hoje quando eu escuto de alguém, quando vai colocar como adjetivo pro gay, vira homem. Ele falava assim pra mim, porque eu não criei filho pra isso. Eu pensava na minha cabeça, mas eu ser homossexual não deixa de eu ser homem. Pra mim, não ser homem é não ter caráter, é não ter respeito pelo próximo com quem você se relaciona, é não ter empatia por outro. Isso sim é não ser homem. Com quem eu me relaciono, independente, não faz eu menos homem ou mais homem do que um heterossexual. Que é hétero. Quantos héteros a gente conhece que infelizmente bate na mulher, chifra a mulher, não respeita a mulher que está do seu lado, lutando todo dia para conquistar cada vez mais e mais? Então, pelo amor de Deus, né? É hipocrisia falar isso na minha cara só por eu ser gay. Mas tá bom, eu aguentava pela minha mãe. Só que meu pai tinha tanto medo numa desses embates, de eu jogar na cara dele na hora da raiva, que eu sou gay, que o máximo que ele chegava era falar assim pra mim: se eu souber que você tá fazendo alguma coisa de errado, que pra ele é errado, era eu me envolver com homens, eu ser feliz, não é mesmo? Eu ter um relacionamento, me sentir bem. Você vai ver só, antes de te expulsar de casa, eu te arrebento na porrada. Frases ditas dele pra mim. Então, eu também tinha muito esse receio, primeiro pela minha mãe, e segundo que eu sempre tive uma coisa muito nítida na minha cabeça. Independente do posicionamento do meu pai comigo, essa agressividade pela minha orientação, eu nunca encostaria um dedo nele. Nunca. E teve situações que, infelizmente, pelo excesso de álcool dele, ele veio para cima de mim. Para tentar me bater, até mesmo, infelizmente, para tentar já me matar. Eu não levantei a mão para ele. A única coisa que eu fiz foi segurar ele e falar: para com isso. Sabe? Eu mantive o meu respeito até o último dia da vida dele. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito por ter respeitado ele. Por mais que N vezes, infelizmente, ele não me respeitou. Mas ele também fez outras coisas boas pra mim, mas nesse caso ele foi muito, infelizmente, ruim. Mas a questão, voltando, desculpa, me perdi, né? A questão voltando dele não me aceitar. Conforme o tempo foi passando, eu já gosto de roupas mais justas, camisas principalmente. Teve uma vez que eu comprei uma camisa, que era camisa, só que era de gola, sabe? Você jogava gola. Não sei o que eu tava na cabeça quando eu comprei aquela camisa também, mas eu comprei e achei bonito. Uma camisa preta, básica, nada. Ele me pega essa camisa, só porque tinha uma gola, que eu não entendi o sentido, e olha na minha cara e fala assim: joga fora. Eu tinha comprado há o quê? Nem uma semana, eu não tinha nem usado. Eu tinha pagado uns 50 reais na época. Eu falei: não, por que eu vou jogar fora, pai? Joga fora porque isso não é roupa de homem. Eu não entendi. Primeiro porque era uma camisa básica preta e só tinha uma gola. Tipo uma touca, gola, desculpa, uma touca, pra você cobrir a cabeça. Aonde que isso não é roupa de hétero? Eu não entendi isso na cabeça dele, porque infelizmente por muito tempo eu tive que me vestir como ele queria. Com a calça que ele achava que era certa, com a camisa que ele achava que era certa. Uma coisa que ele odiava era se eu sentasse e cruzasse a perna. Como se nenhum homem hétero cruzasse a perna. Como se cruzar a perna muda caráter de alguém. Né? Eu vi aquela cena, aí também, infelizmente, eu vou ser sincero pra vocês, começou a chegar num ponto que eu comecei também a fazer birra. Aí, minha filha, eu falei assim: ah, não, aí também já tá tirando uma com a minha cara, né? Eu cedo pra cacete, um monte de coisa, eu não saio, eu não me envolvo com ninguém, pra não chegar no ouvido dele daqui a pouco que eu tava, né, namorando, eu tava com algum cara, né, chegar ao ponto, infelizmente, de alguma coisa pior acontecer, pra não posso nem cruzar minha perna quando eu sento, eu não posso nem andar como eu quero dentro da minha própria casa, eu já não saio. Eu não saía, gente, de verdade. Pra vocês terem uma noção, a primeira vez que eu fui pra balada foi com 21. E eu só fui pra balada dos 21 até os 22. Por um ano apenas. Um ano. Eu fui umas 4 ou 5 vezes. Por respeito a ele, por ele ficar batendo muito nessa tecla, por ele ficar toda vez, cada vez mais forte, agressivamente até as palavras dele comigo, e sempre batendo na tecla. Se eu descobrir, desculpa, gente, a moto. Se eu descobrir que você tá fazendo alguma coisa de errado, que pra ele ser errado era, né? Eu vou te expulsar de casa e vou te arrebentar. Ele sempre deixou isso muito claro pra mim, na minha frente, na frente da minha mãe. Não importava. Ele não se importava em gritar isso dentro de casa ao ponto dos vizinhos terem que escutar e fazer eu passar essa humilhação.
sabe? Parece que por mais que eu tentasse me esforçar, agradar ele, nunca era o bastante. Nunca. Nunca. Eu usava roupa, eu tentava andar. Já teve épocas que eu tentei andar mais masculino, vamos dizer assim, para tentar agradar ele. E nem isso foi bom bastante para ele. Até nisso ele reclamava ainda. Que eu tava andando forçado, que o meu andar não tava bonito. Não importava o que eu dizia. Aí eu também comecei a bater de frente muito com ele. Foi aí que, infelizmente, eu vi que o nosso convívio não ia poder mais durar muito tempo. Só que eu não podia deixar minha mãe sozinha. Então eu ficava muito nesse impasse. Eu quero sair de casa, mas se eu sair de casa, quem vai cuidar da minha mãe convivendo com ele? Um homem que tem um cheiro forte e que infelizmente na época bebia. Sabe a questão que quando bebe fica mais machão para fazer as coisas? Era meu pai, infelizmente. Ele era uma pessoa honesta, ele tinha as qualidades dele, mas ele era muito preconceituoso. Infelizmente é preconceituoso em todas as escalas. Ele tinha, na maioria delas, ele tinha esse preconceito. E eu não conseguia tirar esse preconceito dele, por mais que eu tentasse conversar, por mais que a minha mãe conversasse, que ela já sabia da minha orientação. Ele não aceitava, ele não queria entender. Ou ele falava que ia me bater e me expulsar, ou falava que preferia ver eu morto, como já teve casos dele chegar em mim e falar: eu prefiro passar o carro em cima de você do que saber que você tá fazendo tal coisa, mas nunca falando a palavra com medo de eu bater de frente. Não tem como eu falar pra vocês que isso não me machucava. Por mais que eu já tivesse acostumado no decorrer da minha vida a escutar, eu também tivesse batendo de frente, eu não vou mentir pra vocês, respondendo quando eu escutava isso, não tem como você falar que não machuca o seu próprio pai, que independente de tudo eu amava ele, porque ele fez coisas boas pra mim, sabe? Falando que prefere ter um filho morto do que ter um filho homossexual, só por isso. Como se eu ser gay mudasse os valores que ele me ensinou, sabe? Mudasse tudo que ele me ensinou, o amor que ele falava que tinha por mim. Isso que eu não conseguia entender. Quer dizer o quê? Que se eu falar pra você nesse momento que eu sou gay, esse amor inteiro que você fala que sente por mim desde o dia que eu estava na barriga da minha mãe, sumiu. Acabou o amor. Não, peraí. Então não era amor. Era fingimento, na minha opinião. Porque eu concordo, quando você fala para um pai, para uma mãe, que você é LGBTQIA+, sim, tem o momento do impacto, tem aquele momento que você tem que dar o espaço para os seus pais, para eles assimilarem, concordo, para ter o tempo deles para entender que independente de não ser o que eles queriam ou desejavam, mas continua sendo o filho, a filha que eles tanto amam, ok, eu concordo desse tempo, eu concordo desse espaço. Mas até depois de passando anos e anos, a pessoa continua batendo nessa tecla e cada vez mais com mais agressividade e violência verbal, até física, aí desculpa, aí já não tem muito como aceitar. Não tem muito como conviver numa situação dessa. Teve várias vezes que eu chorei por essas situações, pela forma que ele falava comigo, pela forma que ele se expressava, sabe? Até fisicamente pra cima de mim. Por causa disso, já teve algumas vezes, não tenho orgulho de falar isso, mas que eu já tentei tirar minha vida. Sim, que eu achei que não teria mais futuro, que era melhor eu acabar com tudo do que continuar vivendo naquela vida onde eu não podia ser eu mesmo, ser feliz da maneira que eu sou, sem desrespeitar ninguém, nem ele, porque eu respeitava ele. Respondia, mas de resto eu sempre respeitei meu pai. Então por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque infelizmente, a maioria das pessoas LGBTQIA+, passam por isso em suas residências. Você que está passando por isso nesse momento, não desista da sua vida. Tá difícil? Sim, eu te entendo. Muitas vezes você está num ponto que você não aguenta mais, que você quer, sabe, sair correndo, bater a cabeça na parede. Quando você fazer isso, para, respira, tenta sair, tenta ligar para algum amigo, conversar com o seu irmão, com a sua mãe, com a sua vizinha que você tem amigo. Acima de tudo, converse com Deus. Sim. Porque muitos acham que só porque somos da classe LGBTQ+, mas novamente eu vou falar sim, porque merecemos respeito. Não temos fé em Deus? Temos fé em Deus sim. Somos tão filhos de Deus como qualquer heterossexual. Sem nenhum problema. Fortaleça sempre a sua fé em Deus. E sempre tem alguém que você possa conversar. Se você tiver condição de passar um psicólogo para poder estar fazendo esse acompanhamento,